comecemos então o papo de meliponicultor hoje sobre o jogo dos tronos das abelhas, né? Game of Thrones das abelhas nativas, onde há essa troca, pode haver, né? Essa troca aí da rainha, então vai entrar uma princesa no lugar. Para começo de conversa, as abelhas nativas são abelhas sociais. Tanto o grupo Meliponini como da Wapini, né, ele há essa sobreposição de gerações, onde a campeira ali, né, a abelhinha jovem, vai ter contato com a rainha e provavelmente ela vai morrer e a rainha vai continuar, porque a rainha vive mais. Então essa é uma das principais diferenças, né, das abelhas solitárias ou semi-sociais. Nas solitárias, a abelha, né, que ela vai para o campo buscar recurso, mas ela também coloca os ovos férteis, então ela monta o ninho, fecha e vai terminar de cumprir a vida dela, né, polinizando mais um pouco e depois morrendo. Então a cria nova não encontra a mãe dela, né? E nas semissociais também não há um outro fator importante, que é a divisão de trabalhos. Então nas abelhas sociais há essa divisão de trabalhos, onde a rainha vai colocar os ovos, vai ter todo um controle feromonal, e nas campeiras vai ter uma divisão de trabalhos. Primeiro elas começam cuidando das crias, fazendo a trofalaxis, né, que é a troca de alimento, depois vão para a limpeza, depois vão colocar o lixo para fora, depois vão para trabalho externo. Então há toda essa diferença aí de trabalho, né? Então essas são as abelhas sociais de sociedades complexas. E no topo dessa sociedade está a rainha, como muita gente já conhece, né? Principalmente devido a tudo aquela questão que a gente já conversou do conhecimento a respeito das apis, né? Então quando se fala de apis, qualquer desenho de apis na televisão, alguma reportagem, alguma coisa, fala-se muito da abelha rainha. Na abelha nativa não é diferente. E é uma monarquia absolutista, né? Ela comanda, mas ela também pode ser comandada. Há uma influência das campeiras nela e pode haver a substituição caso as campeiras vejam que não está um controle ali, não está um controle feromonal legal, né? Então as abelhas podem sim fazer igual a Revolução Francesa, passar a guilhotina na realeza. Né? É um pouco bruto, é um pouco drástico talvez, mas essa é a natureza, né, pessoal? Onde Marciano Bernardi, valeu Marciano, tudo certo então? Deu uma queda aqui no Wi-Fi, desconectou do Wi-Fi, mas já voltou. Nisso eu acabei de dar uma olhada ali no termômetro de 33.9 e já estamos em 34.1. Então temperatura subindo aqui no Meliponário e eu vou derretendo. Pessoal, rapaz, onde você mora é quente, né? Então, Fabrício, eu não tenho essa informação muito correta, né? Eu não tenho a comparação dos outros anos, porque eu não tinha esse termômetro, os termômetros que eu tenho aqui agora. Né? Hoje eu tenho termômetro em todos os conjuntos de caixas. Toda live tu tá derretendo, não sei se eu passo muito calor, mas acho que 34 é bastante, né, pessoal? 34 é bastante. O pessoal falando de resolução baixa, meu Wi-Fi que não tá 100%. Área rural aqui, né? Mas continuemos. Se o áudio tá legal, é um dos principais, né? Eu vou tentar. Vamos ver quando o tio Elon Musk vai liberar lá e a Anatel, né? Vão liberar a internet pra gente, né? Esqueci o nome da internet. Mas por enquanto a gente vai com essa de 12 megas aqui. Voltando então na questão. Olha lá, o pessoal aqui em Cuiabá, 34 fichinha. Pois é, pessoal. Eu tava me movendo. Aqui a umidade tá muito alta também, né? Tem chovido aí nos últimos dias. Para as abelhas tá uma delícia, para as pequenas, até mesmo para as mandaçaias, né? Alta umidade, calor, florada, excelente aí para preparação para o inverno. Mas voltando na questão das rainhas, como eu falei, é muito fácil, não é muito fácil, né? Mas pode ocorrer, mesmo ela estando no topo lá do enxame, dela vir a ser trocada, né? E naturalmente ela pode morrer também, aí de causas naturais, né? Nenhum ser vivo dura para sempre, tirando algumas plantas aí. Tirando algumas plantas, a rainha também não. Então a rainha das abelhas nativas, diferente, por exemplo, de uma rainha de apis africanizada, que vai durar aí 1 ano, das abelhas nativas pode durar 2, 3, 5. Se eu não me engano, tem relatos de mirins com 8 anos, a mesma rainha sobrevivendo, né? Tem ali, tudo vai depender, pessoal, assim como nas campeiras. O tempo de vida delas vai depender do quanto elas trabalham, nas rainhas também. Então, se é uma mirim que sempre teve pouca postura, sempre foi pouco populosa, essas rainhas
essas rainhas podem durar mais, né? Mas no caso pode haver a substituição. Então, em sociedades complexas, como é o caso das abelhas nativas, a gente divide em dois grupos quando a gente vai falar da formação de novas rainhas. Muitas pessoas chamam as princesas de rainhas virgens, mas eu gosto de chamar de princesa, que a gente sabe ali que é um grau a menos, ela não foi copulada. Tem toda essa diferença também de fecundação e cópula. Tá? Depois a gente vai entrar nisso, nessa questão aí dos espermatozoides. Mas no caso da formação de uma nova rainha, de uma rainha virgem, de uma princesa, ela vai ser nas melíponas, numa célula normal, então tem lá o disco de cria, você não vê diferença das células da princesa e das células de uma campeira ou de um zangão. Vale pontuar que nas apis existe a realeira também, que a gente já vai conversar, das trigoniformes, mas nas melíponas não. Quem são as melíponas, Carlos? O grupo todo é meliponine, né, pessoal? Mas as melíponas, né, dado o nome científico, né, a gente tem a melípona mandacaia, que é a mandacaia da caatinga, tem a melípona quadrifaciata, que é a MQQ, que está aqui atrás de mim, quadrifaciata antidioides, tem a melípona scutelaris, que é a urussu nordestina, tem a melípona silvae, que é a manduri, a melípona bicolor, que é a guaraipo. Todas essas que têm o nome melípona antes do nome, elas são desse grupo que eu estou falando, onde a princesa nasce de células normais e nasce em grande quantidade. Né? Então, lá no último vídeo, no último Reels que viralizou da Amanda Saia, onde eu pego uma princesa que foi expulsa e coloco numa divisão, ela é expulsa. Em todas as abelhas, as princesas podem ser expulsas, que é o que aconteceu lá com a Lambiornis. Mas no caso das melíponas, ela é produzida numa quantidade absurda, que ainda não se sabe o motivo, chegando a 25%. Né? Na natureza, todos os seres vivos evoluem para economizar energia, para economizar recursos, porque no geral os recursos são escassos, ou quando eles não são escassos, a espécie vai se reproduzir mais. Porém, algo que é desnecessário, na linha de evolução, ele geralmente é perdido. Mas isso não aconteceu com as melíponas, onde existe uma grande quantidade de produção de princesas. Ainda não tem uma teoria a respeito disso. Por quê? Porque as princesas não trabalham, pessoal. Elas não buscam recursos, elas não desidratam néctar, elas não fazem limpeza, pelo menos até o dado momento não foi descoberto isso. Então elas não trabalham, então elas só dão gastos para o enxame. Por isso elas são colocadas para fora, principalmente quando estão mais maduras e começam a querer exalar feromônios. Né? Então há uma competição ali de cheiros, de feromônios, e ela é colocada para fora. Mas ela não trabalha, ela só come. Então não há uma explicação por que isso ocorre. Porém, quando a gente vai pensar, né, e toda essa questão de biologia das abelhas, ela é fundamental para a gente conseguir manejar corretamente. Né? Vale pontuar que dentro do diagnóstico da Pitã, são só 3 pilares. Isso é bem fácil e ajuda muito quando você pensar sobre o enxame, pensar sobre o manejo, pensar sobre uma situação. O primeiro pilar é o ambiente, é o local, que é o ambiente que o enxame está e a caixa. Por que ele vem primeiro do que a rainha, por exemplo, Carlos? Porque se você pegar um enxame saudável e colocar ele num local errado, ele vai morrer, independente da melhor rainha do mundo, da reserva de alimento, da quantidade imensa de campeiras, ele vai morrer. Então, primeiro o enxame tem que estar bem posicionado, num bom ambiente e numa boa caixa. Depois disso, a gente vai para a força de trabalho, onde a força de trabalho, daí entram as campeiras, a rainha e os zangões. Então são os indivíduos, né, que vão trabalhar ali dentro. No caso, as princesas e os zangões não trabalham, mas eles são fundamentais para que o enxame tenha ali uma sobrevida, né, para que o enxame viva bastante. Pontuando também que as abelhas nativas possuem essa capacidade de ficar décadas, ou até mesmo, dá para se dizer aí, mais de 100 anos, milênios talvez, no mesmo local. Se o local for bom, e essa princesa ela for substituindo a rainha, for substituindo a cada 3 anos, a cada 4 anos, como a gente já conversou, o enxame vai continuar ali. Então, quando você tem uma jataí há 50 anos na caixa, sabe da história de uma jataí há 50 anos na caixa, há 70 anos naquele muro, na fundação daquela construção, não é a mesma rainha. Ela foi substituída. É claro que pode haver ali uma descendência desde sempre, mas também pode acontecer, o que muitas vezes acontece, do enxame morrer e entrar outro enxame no lugar. Né? Mostrando mais uma vez que o local ele é fundamental. Mas, com toda essa capacidade de troca de rainha,
você pode ter o seu enxame por décadas. Você pode ter um enxame por décadas sem que ele nunca pereça na caixa. Então, por isso é importante a gente entender como isso funciona para garantir qualidade de vida das abelhas, para garantir essa continuidade do enxame por realmente décadas, pessoal. É isso que eu quero fazer com as minhas abelhas e espero que vocês consigam fazer também. Então, entender da biologia das abelhas é fundamental para que consiga dar essa sequência nessa troca. Você pode auxiliar. Muitas vezes vai acontecer naturalmente, mas outras vezes você pode ali influenciar. E daí quando a gente vai falar de divisões, daí nem se fale, né? Daí você tem que dominar isso mesmo, essa questão das princesas, zangões, zanganeiras, operárias e tudo mais, para que você consiga fazer o manejo correto, usar a técnica correta, saber o que esperar e como intervir se necessário. Então, no grupo das melíponas, já vão acostumando, pessoal, acho que dá para entender, né? Eu fico abrindo aspas, abrindo parênteses aqui, mas a gente sempre volta na linha do raciocínio, né? Porque realmente é muita coisa. A biologia das abelhas nativas é fantástica, é cheio de detalhes, então a gente vai abrindo esses parênteses, mas voltamos então. Nas melíponas existe então essa imensa produção de princesas que são descartadas, como foi o caso que eu encontrei lá num dos últimos Reels, né? Se você não viu, entra aqui no Instagram na aba dos Reels. Ou se você está vendo no Spotify, no YouTube também tem esse vídeo, né? Mas se você está escutando no Spotify, entra lá no Instagram depois, carlosalmeida.irapitã, e você vai encontrar essa imagem aí, tanto da lambiolhos lá dos primeiros Reels, como dessa princesa de Mandassai que eu encontrei e coloquei na divisão de forma totalmente despretensiosa. Eu estava indo gravar uma outra coisa e encontrei. Geralmente essas princesas são colocadas para fora no comecinho da manhã, né, lá na madrugada e no final da tarde. Então no final da tarde eu ia filmar uma outra coisa, encontrei essa princesa e coloquei numa divisão. Coisa que não é necessária você fazer. Porque, como eu falei lá das decapitações, geralmente essas princesas elas são colocadas à força para fora. Então elas são decapitadas, são colocadas, há uma briga ali interna e elas acabam ficando machucadas. Outras vezes elas saem inteiras, como é o caso que eu peguei ali. E outras vezes elas saem inteiras e entram no enxame. Né? Descobriu-se, né, numa pesquisa que há essa... Como que é o termo? Não é uma invasão, mas é que a princesa, num conjunto de caixas desse, ela sai de uma matriz e entra numa divisão órfão ou no enxame órfão, né? E isso é bom, isso é benéfico para a gente que cria as abelhas aí em condomínio. Porém, na natureza, não explica, né? Porque você não vai encontrar muitos enxames de melíponas um do lado do outro. Então, no conjunto de caixas é bom, mas na natureza, mais uma vez, como eu já pontuei, não explica essa imensa produção de princesas. Então, nas melíponas, no grupo das melíponas é assim, e no grupo das trigoniformes não é assim. No grupo das trigoniformes é igual a apis, onde tem a realeira. Uma célula de cria maior, onde tem mais alimento, e a abelha que come mais, nesse caso, ela vai se tornar princesa. No caso das melíponas, ainda não se sabe se é um fator só genético ou alimentar. Então é algo provavelmente genético-alimentar para a produção dessa princesa. Né? Já tem gente pesquisando aí os detalhes da composição do alimento larval nas células que nascerão princesa, para saber se consegue identificar aí uma diferença do alimento larval da princesa para o alimento larval de um zangão ou de uma operária. O zangão ele é formado de outra forma, né? Ele é pela questão ali de ser o ovo não fecundado, o óvulo não fecundado, né? Então o zangão é formado assim, mas entre princesas e operárias ainda não se sabe ao certo. Tem toda uma questão feromonal da rainha também, mas tem várias teorias aí de feromônios, pessoal, mas é um tanto difícil você estudar isso, para você coletar esse hormônio. Geralmente ele é um composto volátil, então realmente é algo químico aí bem difícil de você estudar a questão feromonal das abelhas. Mas as rainhas liberam aí seus feromônios dentro ali das células de cria. Então nas trigoniformes, a abelhinha que come mais é a abelha que vai se tornar aí uma princesa. Então, para comer mais, a célula tem que ser maior. Pode ser até 6 vezes maior. E não é difícil identificar uma realeira. Se você tem alguma dificuldade, tem um destaque aqui no
no aqui no Instagram, onde eu falo, mostro ali uma princesa, mostro uma rainha, mostro uma realeira. Essas realeiras, células até 6 vezes maiores, geralmente estão na borda dos discos de cria. Algumas vezes elas estão mais no meio, mas na maior parte das vezes elas estão na borda. Na Miringuaçu, eu geralmente observo na borda também, mas encontro mais no meio. Então muitas pessoas têm dificuldade de encontrar realeira em Miringuaçu, e essa realeira ela vai estar, pode estar no meio, tá? Todas as abelhas podem estar, mas na Miringuaçu também. Já identificaram na Jataí também que o alimento ali dentro é 8 vezes mais alimento. Então, a princesa da Jataí, ela come 8 vezes mais do que uma operária, né? E elas já nascem maiores, né? Nas melíponas, como a célula é do mesmo tamanho, a princesa acaba ficando um pouquinho menor que a operária. Né? Depois ela vai desenvolver o abdômen e vai ficar lá um outro ponto aí das rainhas, né? É que elas são muito maiores do que as campeiras, chegando aí a 3, às vezes 4 vezes maiores do que uma campeira. E por isso, por esse tamanho da rainha da abelha nativa, ela perde a capacidade de voo. A asa dela não suporta ali a voar com o abdômen totalmente desenvolvido. Né? Então, toda a questão de produção de óvulos dela ali vai ficar aumentada, tem mais a questão de armazenamento do espermatozoide, então ela vai desenvolver isso e vai ficar gigante, muito grande. É linda, né, de ver uma rainha. É diferente da Apis, pessoal. Da Apis aí tá mais uma informação que a gente já conversou aqui, mas que vale muito a pena colocar novamente, e que toda aquela questão que eu falei do raciocínio, do enxame, de entender da biologia das abelhas para que consiga manejar corretamente, é que o enxame de abelha nativa ele não vai embora, tá? Ele não vai embora. Se você tinha uma abelha na caixa, ficou um tempo sem ver, abriu a caixa e não tinha mais ninguém lá dentro, ou no muro tinha uma jataí lá, depois de um tempo não tinha mais o tubo de entrada, o enxame não foi embora, ele morreu, definhou, tá? Ele morreu, foi definhando ali, e às vezes os corpinhos são colocados para fora, outras vezes eles são muito pequenos, você não consegue ver, né? Eles basicamente ficam muito secos, ou as formigas já colocam para fora, ou outra abelha faz a limpeza da cera. Mas ela não vai embora, diferente da Apis. A rainha da Apis, ela vai parar de se alimentar e o abdômen dela vai diminuir. Então ela ganha a capacidade de voo. E até na enxameação, quem enxameia, quem vai para um novo local é a rainha. Quem fica no enxame de Apis é a princesa. Então, biologicamente faz sentido. Por quê? A rainha ela já é velha. Ela pode ali estar no final da vida dela. Então, se por algum acaso ela sair e não conseguir formar um novo enxame, o local antigo está garantido, com uma princesa nova e um local que já é comprovadamente bom. Mas nas abelhas nativas não é assim. São as princesas que saem numa enxameação, né, com um local já bem definido, diferente do que, como eu falei, acontece nas apis. Um outro ponto importante para as rainhas é que, diferente das apis, ela é copulada, né, ela realiza a cópula, na imensa maioria das vezes, apenas uma vez. Pode acontecer mais de uma no decorrer da vida dela, né, porque depois da cópula, o aparelho genital ali do macho fica preso ali, e não entra outro, né? Então ela volta para o enxame e começa a postura. Porém, no meio dependendo da situação ali no enxame, pode haver uma nova cópula, e provavelmente eu vi isso dias atrás. Fui fazer a divisão de um enxame, a rainha estava lá no fundo, estava tirando o disco, ela ficou um pouco agitada, nisso veio um macho e grudou nela. Provavelmente houve mais uma cópula ali, mas não é normal. E em algumas espécies, pelo menos até onde eu vi, um trabalho científico, numa espécie, a Urussu-boca de renda, Melipona seminigra, se eu não estou muito enganado, pode haver aí a cópula com mais de um zangão, mas no geral é um zangão só. Nas apis a média aí chega a 12 zangões, tá? Nas apis a média aí chega a 12 zangões, então uma rainha de apis tem mais de uma genética, diferente da abelha nativa, que vai ter a genética da rainha, né, que era a princesa, e no caso aí do zangão. Uma outra questão também é que na imensa maioria das vezes temos apenas uma única rainha. Pontualmente, por um certo período, pode haver duas rainhas, depois vai ter a competição entre elas,
uma delas vai ganhar aí, é um embate físico mesmo e de feromônios. Então uma delas vai ser morta, expulsa. Mas na Guaraipo, né, que é a Melipona bicolor, é bicolor e bicolor Schenck, né, tem as duas Guaraipos aí. Na Guaraipo pode, e geralmente há mais de uma rainha, sendo observadas aí até 7. Mas não é porque tem mais rainhas que tem mais postura, né? Então tem esse ponto também aí das abelhas, né? Da rainha, é a quantidade de postura. Onde numa melípona aí fica em média de 20 e poucas posturas, tudo vai depender, né, pessoal? Uma mandaçaia é muito menos populosa do que uma uruçu, então na uruçu vai ter mais postura. Mas uma mandaçaia aí, 20, 25 posturas por dia. Na uruçu, passando de 30, 40, talvez 60. Já numa rainha de Arapuá, mil posturas por dia. Na Jataí, que mantém os seus 5.000 indivíduos, também é mais postura. Então elas estão ali dia e noite trabalhando, realizando a postura para que dê a sequência no enxame, né? O famoso ciclo virtuoso da postura. Eu batizei esse nome para a gente ficar mais fácil de entender, né? Já falei sobre ele aqui algumas vezes, mas basicamente precisa do alimento larval. Então, coloca o alimento na célula de cria, a rainha vem, coloca o ovo, as operárias fecham, depois aí de 30 a 42 dias, dependendo da espécie, a abelhinha vai nascer. Quanto mais alimento, mais postura, mais abelha, mais abelha indo buscar recurso, mais recurso entrando, mais postura, ao ponto que ela fica populosa e vai pensar em enxameação, que é o caso que aconteceu, que aconteceria, né, na Lambiolhos lá do Reels, onde eu fragrei a rainha na mesma imagem e a princesa circundada por várias operárias, né? Então, elas testando ali a força da princesa. O enxame estava muito populoso, com muito alimento, muita população. Eu fiquei observando, elas ficaram nesse impasse por uns 2 ou 3 dias, até o ponto em que eu realizei a divisão, né? Provavelmente aquela princesa ela foi expulsa, mas depois formou-se ali uma nova realeira, nasceu uma nova princesa, o enxame se desenvolveu e eu até entreguei ele poucos dias atrás, eu comercializei um enxame que foi fruto daquela divisão que eu mostrei também. Tem aqui parte 1, 2, 3, 4 e 5 no Reels e a parte também de uma aula do Meliponicultura na prática. Então, elas ficam testando. No caso da Lambiolhos, elas estavam ali circundando a princesa para não deixar ela sair, não deixar ela, talvez... é tudo teoria, tá, pessoal? Não deixar ela fazer um embate ali com a rainha, que a rainha estava bem saudável. Mas no caso, algumas espécies das trigoniformes, elas possuem a capacidade de aprisionar a princesa, né? A Lambiolhos, ela é uma trigoniforme, porém ela não tem essa capacidade. Mas as Jataí, mirim preguiça, mirim guaçu, mirim emerina, mirim droriana, marmelada, elas possuem a capacidade de construir uma célula, né, uma célula de cera, vai ser algo mais oval, onde vai ficar a princesa ali dentro. E elas ficam alimentando essa princesa. Então ela fica de reserva, seja para substituição da rainha no futuro, ou para uma enxameação. Eu já cheguei a encontrar 3 princesas aprisionadas em enxame de mirim-guaçu. Usei todas elas para divisão depois. Todas não, deixei uma, né? Mas é a prudência, né, pessoal? Usei 2 para divisão. Já encontrei 3 princesas aprisionadas numa transferência de Jataí. É uma aula muito legal lá do Meliponicultura na prática. Encontrei as princesas. Uma delas escapou, a outra eu procurei por aqui algum enxame que estava precisando e não encontrei nenhuma Jataí precisando de princesa. Simplesmente soltei, né? Não tem como... Se eu voltasse para o enxame, seria mais um embate, né, pessoal? Tem que tomar cuidado quando a gente vai influenciar nessa questão. Sair soltando princesa só porque você quer libertar ela, ou para, entre aspas, salvar ela, não é a coisa mais prudente a ser feita. Então aqui escapou para dentro do enxame, no caso da transferência. Não tinha como eu fazer nada, porque eu ainda encontrei a rainha totalmente saudável. Encontrei 3 a 4 realeiras, né? Então as Jataís também podem produzir várias princesas, seja para enxameação ou para uma substituição depois, né? Também pode entrar aí a princesa de Jataí no enxame órfão. E no caso eu soltei depois essa princesa, né? Então esse manejo aí das rainhas e da princesa. Então já viu como que ela é formada. Ela vai se desenvolver, começar a exalar feromônios
e pode começar a atrair machos, né? Se esses feromônios, se não tiver para substituição da rainha ou para enxameação, se o enxame não estiver apto à enxameação, não estiver populoso o suficiente ou com condições ambientais, ela é colocada para fora, no caso das melíponas, ou reservada nas pterigoniformes que possuem a capacidade de reservar. Em outras, ela é colocada para fora, viva ou decapitada ou machucada, né? É a realidade, pessoal. A hora que a live deu uma cortada aqui, né, o Wi-Fi, da mesma forma que o leão come lá o filhotinho de zebra ou come o búfalo mais velho, é a natureza mostrando aí o funcionamento dela, que às vezes não é o mais bonito. Eu acho normal, né? Pra mim é normal, pra algumas pessoas talvez seja um pouco mais sensível, mas é o que ocorre, né? Não tem o que a gente fazer. Por exemplo, no caso lá, não adianta, você não consegue salvar todas as abelhas, todas as princesas, né? É natural que uma abelha morra, é natural que uma princesa morra. Mas no caso da princesa de Mandaçaia que eu encontrei, eu coloquei ela na divisão. Única e exclusivamente porque estava ali, eu filmei, fui lá e coloquei na divisão que eu tinha feito no dia. Se tivesse passado um outro dia, eu não ia colocar. Porque já tem toda uma questão feromonal ali, já pode ter uma outra princesa, já pode ter uma princesa dominante. Se eu for lá pegar uma princesa do chão e jogar lá, vai ter uma briga desnecessária. Numa briga sempre pode ter um empate. No empate, os dois saem perdendo. Né? Então não é interessante ficar jogando princesa para dentro de um enxame que já tem uma princesa, que já pode ter uma princesa. Então quando você for realizar a divisão, você não pode ficar pensando em precisar de uma princesa. Tá? Não pode fazer uma divisão pensando em precisar de uma princesa. No caso, quando você divide uma melípona, vai nascer uma princesa. Daí você tem que pensar nos zangões. Né? A gente vai pensar nos zangões, que eles têm toda a questão genética, que eu bato na tecla sempre, que é uma responsabilidade do meliponicultor. Se é uma espécie que não tem na região, você vai ter que adquirir mais enxames para garantir uma variabilidade genética. Se ela tem na região, os zangões podem vir. Carlos, quanto que o zangão voa? Pessoal, não tem esse estudo certinho com os zangões, eu nunca vi. Né? Mas no caso aí, algumas melíponas, no caso das urussus, em linha reta, dependendo da situação, elas chegam a voar aí 3 km. Tem urussu que já viram voando 10 km. É claro, você vai soltar lá 10 abelhas, é uma que vai voltar, mas ela volta. Então mostrando que o zangão possui uma capacidade, pode possuir, né, uma grande capacidade de voo. Sem contar que o zangão ele sai, ele não tem que voltar para o enxame. Né? Dependendo das condições ambientais de vento, ele pode andar muito mais. Se eu não me engano, na Apis, o zangão pode ir até 15 km. Sendo que o raio de voo das Apis não é desse tamanho, né? A Apis vai chegar aí no máximo a 2, talvez 3 km, e ainda assim com uma taxa de perda muito grande. Então o zangão ele voa muito mais. O zangão da Apis ele é maior, ele é mais robusto. O da nativa é do tamanho das campeiras, mas como ele só vai para frente, né, ele não tem que voltar, e ele pode se alimentar nas flores, então ele pode ir. A gente não tem que contar com um zangão de 10 km, tem que ter uma responsabilidade para que você garanta aí a divisão, né? Então no caso das melíponas, você não precisa se preocupar com a princesa, tem que se preocupar com os zangões, assim como nas pterigoniformes. E esses zangões eles vão estar em menor número no inverno, porém, se tem muitos enxames na natureza ou no teu meliponário, vai ter esses zangões, esses zangões vão existir. Vai depender de condições ambientais, a gente não vai falar de divisão especificamente aqui hoje. E no caso das pterigoniformes, ou você encontra a princesa aprisionada, ou você encontra a realeira. Não façam divisão sem realeira, sem encontrar. Algumas pessoas pregam aí esse tipo de divisão, mas é relativamente irresponsável. Ah, Carlos, mas uma tubuna com ninho sobre ninho de 20 por 20, lotado de postura, se eu pegar a postura madura, vai ter uma realeira. Na imensa maioria das vezes, sim. Mas eu já encontrei muita postura de tubuna madura sem realeira. Imagine se eu faço uma divisão. Sejam responsáveis, pessoal. Divisão não é brincadeira. É fácil, é legal, eu acho divertido, não divertido, né? Mas eu acho muito legal realmente
ver a evolução ali do enxame, mas eu não faço sem responsabilidade, só por fazer, né? E o mesmo vale para... Tem gente que divide Jataí sem olhar a realeira. Mas tem muita Jataí na região, entra a princesa. Algumas pessoas não estão preocupadas se o enxame definhar. Eu particularmente estou, né? Então tem toda essa questão aí da responsabilidade do manejo. Entender da biologia das abelhas, da formação da rainha, para que você dê o melhor manejo possível. O mesmo vai valer para reforços caso você não encontre a rainha ali. Como eu falei lá no diagnóstico da Pitão, o diagnóstico é para você abrir o enxame e diagnosticar a situação dele, entender o que está acontecendo. Diagnosticar, né, realmente não tem outra palavra, a palavra é essa. Diagnosticar a situação, mediante os 3 pilares, vários fatores que vão influenciar em cada um. Lá no pilar do local, o ambiente, né, se está chovendo muito, se está calor, se está ventando, a caixa, modelo, tamanho, medida, condições da caixa, cupim, verniz, tinta. Daí o segundo pilar, né, que a gente está falando aqui hoje da rainha, mas se está tendo postura, se está tendo... Né, e outra questão aqui importante, do segundo pilar aí, da força de trabalho, é que quando você olha para a postura, você está olhando para a força de trabalho. Está olhando para o resultado do trabalho ali momentâneo e de semanas das campeiras da rainha. Está olhando para o passado, né, pelo que as abelhas fizeram no passado. Quando você abre o enxame e tem pouca postura madura, indica que teve alguma coisa ali no passado. Faltou alimento, faltou população, faltou condições ambientais. E agora tem bastante postura verde? Legal, é um bom indício. Mas vai ter um déficit de nascimento ali daquelas posturas maduras. Então talvez valha a pena ali uma revisão daqui 3 semanas. Que é quando essas abelhinhas ali vão nascer e vão já estar trabalhando ali. Né? Então, quando você olha para a postura, você olha para o passado e para o futuro. Se tem bastante postura, vai ter bastante campeira lá no futuro. Então, diagnosticar a situação é fundamental para as divisões e para manter esse enxame no longo prazo. Né? Um outro ponto importante é avaliar a idade da rainha. Né? Nas apes, é muito feito a questão da marcação das rainhas. Tem toda uma questão de cores, né? Não lembro agora as cores, mas a cada 5 anos tem uma cor, né? Então, quando é 0 e 6 é uma cor. Quando é 1 e 7 é outra. Acho que é isso, né? 0 e 6 é uma. Então são 5 cores e você olhando para a cor você vai saber. Porque elas não vivem mais de 5 anos, né? Então a cor você vai saber olhando o passado. Mas nas abelhas nativas não é tão fácil marcar essa rainha. Eu particularmente, não sei se eu tenho a mão muito... uma falta de tato ali. É muito delicado, né? Eu consigo fazer faço tranquilamente manejo de divisão de lambióleos, outros manejos que algumas pessoas acham muito delicados, de pegar um disco, de fazer uma limpeza ali, mas pegar a rainha para mim realmente é algo mais delicado, então eu ainda não faço marcação. Nas melíponas é um pouco mais fácil, mas marcar uma rainha de mirim, marcar uma rainha de jataí, é mais difícil ainda, né? O que tem se feito hoje é marcar a rainha das melíponas. Então, marcação você vai saber a idade e pelas asas da rainha. A rainha ela tá sempre exalando feromônio e ela faz isso batendo nas asas. E essas asas desgastam. Então você consegue ver lá na ponta da asa da rainha esse desgaste da asa. Quanto mais desgastada, mais velha é a rainha. Carlos, e uma questão polêmica, né? Que é a questão da substituição das rainhas. Então a gente já viu toda aqui a questão de formação, de como é a troca, como nasce uma rainha. Faltou mais uma aqui, né? É um papo de meliponicultura hoje, recheadíssimo de conteúdo, né? Então, dentro das trigoniformes, a gente tem as abelhas que fazem as crias em cacho, que são as Phriesiomelitas e a Leurotrigona, né? Que é a Lambiolios. Então, ela faz a cria em cachos e ela faz a realeira, mas ela possui a capacidade de unir as células, ou de fazer uma célula adicional, para adicionar alimento numa célula que já tem postura. A realeira da jataí, da mirim, da tubuna, das trigonas, a célula construída maior, mais alimento larval, a rainha coloca o ovo, as operárias fecham. Nessas abelhas que fazem aquele encaixo, elas podem unir 2 células para uma abelhinha comer o alimento da outra, ou colocar uma célula adicional
para que a abelha coma mais alimento e daí se torne uma princesa, tá? Então, quando você vai fazer uma divisão de marmelada, de lambiolhos, das abelhas que tem aqui em cacho, pontuando aqui mais uma vez, né? Você é interessante, não vou falar que você precisa, mas é interessante, além de você pegar as células de cria maduras para ter a abelha nascendo ali já no primeiro momento, que são fundamentais para o desenvolvimento de um enxame, você pegar as células de crias verdes. Para quê? Para que haja capacidade delas formarem uma realeira. Então nessas você não precisa fazer aquilo que eu falei de identificar a realeira. Eu já fiz diversas divisões de lambiolhos, de marmelada. Uma única vez eu encontrei uma realeira na marmelada, que era 2 células grudadas, tem até foto. Já compartilhei aqui no Insta em algum lugar. Em alguma vez, né? Algum lugar. Não, lugar aqui no Instagram. E já usei princesa aprisionada de marmelada também. Uma aula lá do Meliponicultura na Prática, divisão de marmelada. Com a princesa aprisionada. Então, essa é mais uma forma, né? A princesa que nasce de qualquer célula nas melíponas, que nasce da realeira nas trigoniformes. Dentro das trigoniformes, as abelhas que fazem as crias em cacho possuem a capacidade de formar uma realeira. Então, entendendo tudo isso, você consegue dar o melhor manejo aí para os seus enxames, seja única e exclusivamente para perpetuação do teu enxame décadas, anos e anos, décadas na continuidade, ou para conseguir sucesso nas divisões, ou num reforço aí, caso venha a perder alguma rainha, né? A rainha é um dos fatores mais importantes do enxame. Se ela morrer, ela pode ser substituída ou não, né? Porque pode muitas vezes não tem realeira, não tem princesa, então não tem realeira, não tem princesa, então não vai ter substituição. Outras vezes, numa troca de caixa, num resgate, ou como foi o caso lá que o pássaro abriu o enxame, a rainha pode morrer e outra vai surgir. E é por isso que a rainha, ela tende a se esconder, né? Aquilo lá que eu falei de é difícil marcar a rainha, porque é difícil você ver, boa parte das vezes você consegue ver, mas ela já se esconde. Ou se você ficou mexendo na melgueira, ficou mexendo no sobreninho e ela tá no ninho, quando você abre ali a parte de baixo, você já não encontra ela. Por quê? O instinto dela se esconder, ela sabe que ela é a principal parte. O enxame pode ser todo comido, sobrar a rainha e as campeiras e um pouco de alimento, ou tiver condições ambientais de buscar alimento na natureza, o enxame pode se recuperar. Então, o instinto dela é se esconder. Olha lá, agora tá fazendo... Tô olhando aqui os comentários, né? O Luciano mandou lá que Rondonópolis está fazendo 30 graus. Então aqui no sul de São Paulo, de vez com o Paraná, tá mais quente que no Mato Grosso. Agora tá fazendo 34,6 aqui. Muito quente. Mas como eu já começou a ventar um pouquinho aqui e eu já tô com a camisa molhada, então já refrescou um pouco. O Fabrício Barreto, aqui nas minhas mandaçaias, são mortas pelas operárias. O William colocou que no sítio tem um limão com 35 anos. Ah, uma abelha limão com 35 anos. A limão que é uma cleptoparasita, né? Ela vive do furto de outros enxames. Questão de distância de zangão eu já comentei. Com quase toda certeza, um pouco mais do que o raio de voo daquela espécie. O Eco Gui me encontrou lá em São Paulo. Um abraço também. Foi muito legal o último encontro lá no Pacaembu. Muito bom conteúdo, valeu pessoal. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Estou tendo 3 enxames de marmelada, ocupando minhas caixas de cimento, isopor e areia. Legal. Tudo no mesmo dia, e eu moro na cidade, isso é normal? Ah, entendi. A Paula Pugliese, a questão de enxameações. Se as caixas estão muito perto, Paula, pode ser só a movimentação. Em 2 delas pode ser a movimentação de uma enxameação. Quando a gente tem muitas iscas perto, eu já vi algumas vezes a jataí fazendo revoadas nas outras iscas, talvez para evitar que entrem enxames, e só enxameando em uma. Então, no teu caso, elas podem estar enxameando só numa caixa. E vão ocupar, e depois vão liberar as outras. Mas só tem como saber depois que elas entrarem de verdade. Ah, interessante aqui.
A Paula perguntando aqui se a postura nasce, né? Pois o leão mata tudo que é filhote. Tem esse comportamento em alguns animais do macho matar aqueles que não são descendentes dele. Nas abelhas nativas não tem isso. Elas matam aquilo que vai atrapalhar. Que no caso são as princesas que não trabalham e os zangões também que não trabalham são colocados para fora ou mortos. Quanto tempo a princesa pode ficar aprisionada? Eu já vi aqui por alguns meses. A questão é que quando eu vejo, eu aproveito. Tá? Quando eu vejo, eu aproveito. Uma das primeiras divisões que eu coloquei lá no YouTube foi a divisão de mirim preguiça com princesa aprisionada. Mas é isso, pessoal. Deixa eu ver a minha colinha aqui. Eu não olhei pra ela hoje. Mais um ponto aqui. Que eu não sei se eu falei, mas é que a cópula é diferente da fecundação, né? É mais um detalhe aí de termos técnicos, né? Quando a gente fala que houve o voo nupcial, a rainha não foi fecundada, ela teve a cópula e ela tem ali um espacinho no abdômen dela chamado espermateca, onde ela vai guardar espermatozoide. O termo fecundação é relacionado ao espermatozoide entrar ali no óvulo, e ele vai acontecer no momento da postura, tá? Vai acontecer no momento da postura. Na abelha de ferrão é bem interessante. Na abelha de ferrão é bem interessante porque a abelha de ferrão, a célula do macho, ela é maior. Então o pessoal consegue até ali excluir, quando não quer que tenha produção de machos, para fazer um controle genético até. Na abelha de ferrão você consegue excluir essas células que são maiores. O que acontece? Na célula menor, quando a rainha vai colocar o ovo, ela aperta ali o abdômen dela. Nesse momento de apertar, vai acontecer a fecundação. Quando a célula é maior, não vai apertar, então a rainha vai colocar só o óvulo, né? Vai colocar o óvulo ali dentro. O ovo não fecundado, né, na verdade. E na abelha nativa, realmente eu não sei desse detalhe. Não sei se existe essa informação. Ou se a própria rainha se aperta ali para fazer essa fecundação. Porque a rainha pode tanto... que daí o ovo fecundado vai nascer as operárias, né? Então a rainha pode tanto colocar ovos de operárias, de princesa. Provavelmente é ela que se aperta, por quê? Porque na realeira, né? A realeira, a célula é maior. Então é ela que se aperta, né? Então é isso, pessoal. Lembrando também, algumas pessoas vêm comprar produtos comigo e perguntam se eu tenho geleia real. Na abelha nativa não existe geleia real. A geleia real ela é produzida numa glândula da cabeça, né, das operárias de abelha de ferrão. Todas as abelhas até o 3º dia são alimentadas com geleia real. Aquelas que, quando elas escolhem fazer princesas, elas continuam alimentando essas abelhinhas aí com geleia real. Então, nas abelhas nativas não existe. Até porque o alimento larval é colocado lá dentro, depois ele é fechado. Não há alimentação posterior à postura na abelha nativa. Mas é isso, pessoal. Não deixe de nos seguir lá no Spotify também. Muitas pessoas passam por aqui, né? Eu sei como é a questão das lives aqui no Instagram. Alguns ficam do início ao fim, outros pegam algumas partes. Conteúdo disponível aqui no feed, depois da live. Áudio e no YouTube também. E áudio no Spotify. Então nos sigam lá no Spotify, Papo de Meliponicultor. Se você está no Spotify, também nos siga no Instagram. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo Papo de Meliponicultor.